atuou com fogo. Aí é por isso que tem essa história. 99% das línguas estranhas que eu ouço são fajutas, são iguais à língua do pastor, da mulher do pastor, da profetisa da igreja. Eu, às vezes, pela língua, conheço até a denominação ou o grupo ao qual o indivíduo pertence, porque é um repeteco da mesma algaravia estática, não tem nada de sobrenatural, tudo é aprendido, é uma espécie de iásige da língua estranha. É um Brasil-América da língua estranha. Você ouve a língua estranha que se fala aqui, frequentemente é igualzinha a que os profetas americanos pentecostais falam lá. Aí eles vêm fazer trabalhos de evangelização estimulados pela CIA no Brasil, ficam falando essas línguas aí, no Descend e outras coisas. Aí os crentes aprendem uma língua nova. Língua americana, de fajutice americana, de estereótipo americano, não tem Espírito Santo nenhum, é tudo decorado, é tipo língua estranha da Paula White, conselheira do Donald Trump. Tudo fajuto, tudo plástico. Aí você vai adiante e diz, meu Deus, essa chama seria a luz de Deus? Quem é que pode ser de Deus sem a luz de Deus? E quem é que tem a luz de Deus sem ser de Deus? E vocês nunca aprenderam aqui comigo, não é? Eu já repeti trilhões de vezes, mas nunca entrou na cabeça de vocês, ou vocês só veem no dia errado. Por exemplo, na primeira epístola de João, eu vou repetir pela enésima vez, luz, justiça, verdade, luz, justiça, verdade, santidade, são todos sinônimos. Você pode tirar a palavra luz e colocar justiça e vice-versa, aí fazendo as alterações no texto da primeira epístola a João, tudo é a mesma coisa. Santidade, luz, justiça, verdade. Todas essas coisas são sinônimas. Tem só uma variação semântica, mas o sentido é o mesmo. Quem tem uma coisa tem as outras, quem tem as outras tem essa. Não tem nada no Evangelho que seja estanque. Isso aí é coisa da religião, que diz, você recebeu a salvação. Especialmente no meio pentecostal, mas está faltando o batismo com o Espírito Santo. Agora que você falou em línguas e chorou muito naquele evento que teve, e gritou, e se jogou para trás, e teve uma crise histérica, catártica e histriônica, você já foi batizado com o Espírito Santo, agora falta o fruto. Aí o fruto, meu Deus, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, justiça, verdade, domínio próprio, essas coisas sublimes que Paulo chama em 1 Coríntios 13 de caminho sobremodo excelente, ninguém quer. Porque não dá status amar, ser leal, fiel, perdoar. Agora, de fato, quem anda em Cristo, no Evangelho, com fé, com esperança, com amor, praticando o Evangelho, nesse coração a chama está acesa. E aí na parábola diz que chega uma hora, no entanto, que pela demora do noivo, mostrando que a demora da volta de Cristo é um elemento existencial forte e poderoso no que diz respeito a apagar as paixões, as alegrias, os amores, as convicções e as entregas, mesmo das pessoas genuínas, das noivas sinceras, que andaram sempre com esperança. A diferença é que tem aqueles que vivem essa suposta alegria de noiva em relação ao Cristo, noivo da igreja, noivo do meu ser, da minha alma, de maneira muito temporária, como Jesus mesmo previu. É aquela semente que brota rápido, mas dá uma alegria que morre logo. Ou é aquele que tem uma certa esfuziância, mas logo depois é abafado e seca e morre. Ou são aqueles que caem na beira do caminho, nunca botam Deus no centro da vida e na prática da vida. Esses aí são os que chegam alegrinhos e são as virgens insensatas. Agora, quem é aquele que carrega a virtude da sabedoria, da sensatez, da prudência, da perseverança, da resiliência,
sabe que emocionalmente, afetivamente, a gente tem dias de morrência, de desvanecimento emocional, sentimental, mas nós não somos daqueles que andam pela emoção, nem pela sensação, nem pela empolgação, por nenhuma dessas coisas. O que mantém a nossa vasilha de azeite cheio é manter a fé sem nenhuma emoção, sensação ou empolgação, mas nós não andamos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Não andamos pelo que sentimos, nem pelo que nos emociona, nem pelo que nos arrebata, nem pelo que nos sacode. A gente é ensinado a crer, mesmo que seja contra a esperança. É uma fé que não volta atrás, que não sabe retroceder. É o que o escritor de Hebreus diz: pois não somos daqueles que retrocedem. Andamos olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a fé não se alimenta, vou repetir pela trilionésima vez na vida, de emoção, de sensação, de afeição, de sentimento. Tudo isso passa. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Isso é assim no casamento. Quando você conhece uma mulher, você por ela se apaixona, um homem por quem você se apaixona, meu Deus, é aquela loucura, aquele tesão, aquela vontade. Você quer beijar aquela boca eternamente, se fundir com aquele corpo, com aquela alma, com aquele espírito. Mas até isso tem prazo, tem prazo. O próprio cérebro não aguenta aquele excitamento mais do que 5 anos. Normalmente, depois de 1 ano e meio de casamento, as emoções originais começam a precisar ser substituídas por amizade, por constância, por compreensão, por entendimento, por renúncia, por capacidade de ceder, por troca de concessões, por acordos, para que aquilo vá crescendo e se transformando em amor. Porque paixão é só eroticidade do instante, eros. Não é longo, não é longevo. Eros é jovialmente curto. Ágape é que dura para sempre, é que jamais acaba. O amor fraterno, filéu, é que aguenta, renuncia, troca, tem paciência e compreensão. Eros, meu Deus, Eros é momentâneo. Agora, quem quer viver de Eros não vai alimentar nem um casamento, como quem quer viver de emoção, de pentecostalização, de línguas fajutas, de profetas que profetizam a mesma coisa em qualquer lugar que cheguem e dizem a mesma história. Ele vem aqui e profetiza um avivamento no Brasil. Vai para a Nigéria, a mesma coisa que ele disse aqui, ele diz na Nigéria. Ele chega no Congo, a mesma coisa que ele disse na Nigéria, ele diz no Congo. Que é também a mesma coisa que ele diz nos Estados Unidos. É tudo igual. Vocês é que são muito, desculpa, tá? Muito emburrecidos e ignorantes. Mas, meu filho, a chama é o amor de Cristo, e o amor de Cristo não é emoção, é a fé em Jesus, e a fé em Jesus não é sentimento, é a perseverança em Deus. Isso aí não tem absolutamente a ver com qualquer arrepio circunstancial, é uma decisão mesmo na dor, na contrariedade, na negação que a realidade possa fazer de qualquer elemento estimulante para nós, como Paulo diz, escrevendo aos Romanos: pois não andamos pelo que vemos, e sim pela fé, pelo que não vemos. Porque se andássemos pelo que vemos, por que creríamos? E por que ainda esperaríamos se a gente já vê? Eu mantenho-me na fé porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nem se veem, mas que eu creio, espero e aguardo. Isso não conta com nenhum estímulo sensorial adicional. Fé é coisa para gente grande, não é para meninos. Meninos vivem de empolgações circunstanciais. Quem é o pregador? Você ouviu aquela profeta que profetiza, disse que eu vou ficar rico. Ou que para eu fazer a minha mala que eu vou viajar. É tudo igual. E vocês são uns bobos, descerebrados, e que vivem a mesma mediocridade de existência, porque nunca, de fato, abraçaram a fé genuína no Evangelho. Mas visite aqui Mateus 24 no YouTube, na explanação de dias que eu fiz da parábola
das virgens sábias e das nécias. E você vai entender. Mas o que eu te disse hoje já é o bastante para você entender que tudo que você listou aqui é bobagem. E quem tem, de fato, o amor de Deus no coração tem tudo. Quem não tem o amor de Deus no coração pode ter tudo, de nada adiantará. Sem amor, meu filho, nada presta. Fé sem amor é só uma ousadia de narcisistas peremptórios. Entregar profecias sem amor é só um discipulado nostradamiano, de quem vai chutando perspectivas que sempre vão caber em alguém, no meio de 1000, sempre haverá uns 30 que vão dizer, foi para mim. Mas é a coisa mais idiota, vocês não conseguem nem ver a estatística da patetice disso aí. Eu espero, todavia, que vocês tenham me ouvido, tá bom? Quem sabe alguém diminui a idiotice de si próprio e começa a se tornar um pouco mais adulto. Tomara que isso separe um pouco os meninos dos seres humanos que têm adulteza espiritual.